encerrando o nosso ciclo. Boa noite. Boa noite, Fernando. Boa noite a todas e todos. É um prazer eu participar desse evento. Gostaria, em primeiro lugar, aí, de agradecer o Fernando, né, não só pelo convite, mas pela provocação, né? Porque ao me convidar para participar do evento, ele havia inicialmente me pedido que eu tratasse de um filme, né? E eu, por cacoete profissional, vocês podem chamar assim, né? Saí logo assistindo ou reassistindo aí uma série de filmes que tratam do fenômeno das redes sociais, né, nos últimos anos, e também outros filmes que tratam aí de temas correlatos, né, como vazamento de informações sensíveis, cyberbullying, uso de Big Data e por aí vai, né? E por que eu estou contando isso junto com o meu agradecimento, né? Pelo convite, né? Porque depois de uma semana, que foi o período que eu pedi para o Fernando para responder se eu teria disponibilidade ou não de participar do evento, eu me dei conta de que eu estava, na verdade, impossibilitada de falar de um filme só, né? Em primeiro lugar, porque uma análise fílmica sistemática dificilmente se faz, né, num período tão curto, mas em segundo lugar, né, porque eu percebi que eu, na verdade, estava montando aí um corpus analítico, né, meio que sem querer, né, provocada aí pela proposta do Fernando, né, e pelo conjunto de questões que iam aí surgindo à medida que eu ia assistindo um filme ou outro, né? Então, obrigada, Fernando, né? Não só pelo convite, mas pela provocação, porque me fez pensar aí em outras questões, as quais eu geralmente não penso, né? Pela apresentação que o Fernando fez aí de mim, vocês podem ver que eu trabalhei mais, né, na intersecção, não entre cinema e tecnologias, mas cinema, gênero e sexualidades, então é um grande prazer estar aqui para conversar com vocês, né, sobre essa temática. Vamos ver se eu vou conseguir chegar em algum lugar com isso, né? Na verdade, eu estou usando aqui como mote, né, uma interrogação que sempre me fazem, né, que é a respeito de como justamente se monta aí um corpo de filmes para análise, né, e como é que se chega a partir de uma certa produção, né, a algumas questões de pesquisa. Então, eu achei interessante partilhar aí com vocês essa experiência, né, pode ser metodologicamente útil aí para alguns, né, e além disso, me dá aí a oportunidade de apontar para algumas questões que essa filmografia acabou me trazendo aí nessas últimas 3 semanas, né, de imersão nesse tema novo, né. Então, dito isso, eu preciso dizer que o olhar que eu vou apresentar aqui é de uma sociologia do cinema que, ao priorizar a análise fílmica, vai se preocupar com as especificidades de uma relação especial que se estabelece entre filme real e espectador, né? E como é que a gente pode caracterizar essa relação, né? Em primeiro lugar, essa relação ela está fundada aí em um realismo fundamental que é próprio, né, do cinema, né? E que faz com que aos olhos do público, né, as realidades do filme e daquilo que é filmado vão se misturando, vão se alimentando aí mutuamente, né? Em segundo lugar, para caracterizar essa relação, eu estou considerando também, né, que para experiência cinematográfica acontecer, né, é necessário que o espectador participe afetivamente, né, e seja afetado pelo filme, né? Então, durante a experiência cinematográfica, o filme acaba por colocar para o espectador, né, colocar o espectador na presença de alguma coisa que mobiliza, né, tanto a sua memória quanto os seus valores e que permitem aí que o espectador se reposicione moralmente
perante aquilo que o filme apresenta, né? Em decorrência disso, para essa sociologia, né, especificamente, um filme não vai ser aí um retrato da realidade, né, nem vai ser um reflexo de questões sociais ou sociológicas que vão ser abordadas pelo cinema, né, e nem vai apenas apresentar aí uma realidade de certo tipo, mas vai, na verdade, participar da constituição simbólica dessa realidade, né, por meio aí dessa relação social que se estabelece entre filme real e espectador durante a experiência cinematográfica propriamente dita, ou seja, enquanto o filme está lá em projeção, né? Então se entende que o filme vai participar da constituição de um imaginário social a respeito de um ou mais temas, né? E ao se considerar que esse imaginário vai se encontrar aí numa constante disputa, né? E constantemente em transformação, né? A análise fílmica ela vai ter então como o objetivo principal compreender aí qual é a significação cultural de um filme ou de um conjunto de filmes num dado momento histórico, né? Então, o que eu vou fazer aqui, provocada aí pelo convite do Fernando, é fazer um mapeamento preliminar, né, de um conjunto de filmes, né, e das questões que aparecem de diferentes formas, né, em filmes que abordam o fenômeno das redes sociais nos últimos anos, né. Mas antes de eu falar, né, do porquê desse recorte analítico, né, que foi, na verdade, dado por um filme, marcado, né, por um filme lançado em 2010, né, eu me sinto quase que na obrigação de falar um pouco, né, sobre as transformações na indústria da produção e da distribuição cinematográficas que aconteceram nas últimas décadas, e especialmente nessa década sobre a qual eu estou me debruçando, né? Quem assistiu aí a palestra do professor Richard Piscoci há 2 semanas, né, ouviu ele mencionar a experiência do cinema como sendo uma experiência fundamentalmente coletiva, né? Obviamente que o ponto debatido, né, pelo professor Miskolci não era simplesmente a da experiência cinematográfica em si, né, e nem a da experiência propriamente, unicamente com imagens, né, mas eu gostaria de chamar a atenção, né, para que hoje, ainda que a experiência coletiva de cinema, né, não tenha deixado de existir, né, e eu quero aqui usar como um exemplo relativamente recente, né, as manifestações que se deram em salas de cinema após exibições de Bacurau, né, em que as pessoas se levantavam, aplaudiam o filme, e que gritavam palavras de ordem e de resistência, né, no interior dessas salas de cinema, né, pelo menos em São Paulo eu experimentei isso, né, em que, então, o cinema acabava se tornando aí um ponto de encontro, né, e um lugar dessa experiência coletiva, né, pelo menos para pessoas que pareciam compartilhar aí de um certo posicionamento político, né, apesar disso, a experiência do cinema também tem se privatizado, né, em um primeiro momento, com o surgimento da TV, né, e depois do vídeo, dos canais de TV a cabo especializados, e muito mais recentemente, vem sendo também individualizada, né? Especialmente a partir da disseminação de computadores pessoais, de tablets, de celulares e de aparelhos de televisão inteligentes conectados aí à internet, né? Primeiro, né, com o compartilhamento de torrents, né? Vocês devem se lembrar dessa fase, e mais recentemente aí com os diversos serviços de pay-per-view e as plataformas de streaming, né? Ainda que, né,
todas essas inovações tecnológicas tenham tido um impacto sobre as indústrias de produção e distribuição de cinemas mundiais, né, o surgimento do streaming vai intensificar esse processo de individualização da experiência cinematográfica, né, que vai correndo aí em paralelo com o fenômeno das redes, né. Em 2013, no encerramento do congresso da revista estadunidense Film and History, né, o David Bordwell, que é um conceituado estudioso do cinema hollywoodiano, já apontava, né, para a necessidade de mudanças nos sistemas de produção e distribuição de filmes, voltados aí prioritariamente para salas de exibição, né, que a partir dali iam cada vez mais tentar se diferenciar nesse mercado pela exibição de filmes com tecnologia 3D, né? Dado que era inegável que cada vez mais, né, os espectadores preferiam esperar que os filmes em 2D fossem disponibilizados nas plataformas de streaming, como a Netflix, né, e em outras, né, como a Amazon Prime, que também já existia naquele momento lá nos Estados Unidos, né. Nesse momento, a indústria, né, já tinha feito acordos diminuindo o tempo de distribuição, né, entre salas de cinema, cabo e streaming, né, encurtando aí o período de espera entre uma mídia e outra, né, entre um veículo e outro, né. Muitos vão argumentar, né, que essa mudança na preferência dos espectadores, né, era motivada principalmente por questões financeiras, né, já que ir ao cinema uma vez era tão ou mais custoso que o valor, né, da assinatura mensal de um desses serviços, né, de streaming. Mas a verdade é que os movimentos de privatização e de individualização desse tipo de experiência já tinha se iniciado muito tempo antes, né? Então, quando a gente fala de streaming atualmente, né, a gente costuma apontar aí um paradoxo, não é, que é pertinente aí ao consumo de produtos audiovisuais por meio dessas plataformas, né? Para os produtores, né, ter o seu filme ou série disponibilizados aí em uma dessas plataformas, né, é, pode, na verdade, aumentar significativamente o número dos espectadores desse produto, né? Especialmente se a gente está falando aí de produções de caráter regional ou muito segmentado, né? Produções de países da América Latina, por exemplo, ou de países que não são tradicionalmente muito distribuídos, né? Passam por essa clivagem, né? Da mesma forma, aí filmes que atendem a uma segmentação no mercado de público, né? Filmes independentes, documentários, filmes queer, né? Parcela significativa do cinema queer, a gente também pode colocar nessa clivagem, né? No entanto, o que cada um passa a ver, né, também acaba por ser controlado, né, por essas grandes empresas de streaming, né, que vão selecionar o seu conteúdo a partir de pequenos e grandes acordos comerciais que passam aí, ou se não, elas passam aí a partir de um certo momento mais recente, né, a produzir elas mesmas os seus conteúdos, deslocando aí o eixo produtor e distribuidor a um só tempo, né? Em termos da experiência do espectador, propriamente dita, essas empresas também acabam por sugerir, né, títulos similares àqueles já assistidos anteriormente pelo mesmo usuário, né? Ou seja, usando aí a mediação de algoritmos específicos, né, bastante similares àqueles que a gente encontra em outras plataformas abertas, como o YouTube, por exemplo,
né? Dessa forma, também nessas plataformas, se começa a construir, né, bolhas de conteúdo audiovisual, né, que não necessariamente vão exprimir as preferências daquele espectador, ou seja, naquele conjunto disponível, né, um grupo menor, às vezes, né, de produções é indicado e elas tendem a seguir temáticas parecidas. Né? E por que eu trouxe isso para essa conversa? Né? Porque na amostra, né, que eu aí acabei construindo, né, para essa fala, né, esse movimento, né, daquela grande indústria, né, de cinema do início da década de 2010, né, para essa indústria de streaming, né, vai se manifestar com muito vigor. Né? Eu havia dito inicialmente que o recorte analítico inicial tinha sido dado por um filme, né? E esse filme é A Rede Social, né, de 2010, né? Um filme produzido ainda no contexto de Hollywood, com um diretor bem conhecido e conceituado, né? Tido aí como dotado de um estilo próprio, autoral, cujo nome é David Fincher. Né? A Rede Social, todos lembram, ou eu imagino que já tenham, né, alguma vez ouvido falar dele. É um filme que fez muito sucesso por contar aí a história, né, da criação do Facebook, né, e que estava permeado, então, por um conflito, né, com um brasileiro, né, que havia participado aí junto com Mark Zuckerberg, né, desse momento criativo, né, do início das redes sociais. Né? E o meu recorte final, né, não podia deixar de ser, até talvez pelo debate que tem sido gerado a respeito desse filme, ele foi mencionado nas duas outras, né, sessões que nós tivemos, o muitíssimo debatido O Dilema das Redes, né, de 2020, produzido e distribuído pela Netflix e dirigido por um diretor chamado Jeff Orlovsky. Né? Esse filme tem chamado muita atenção, né? E tem sido muito debatido em jornais, na verdade, não apenas nas redes sociais, né? Pelo seu conteúdo, né? E porque junta aí, né? Uma série, é um documentário, junta aí uma série de participantes da indústria, né? Das redes sociais e, enfim, né, de outras plataformas e discute aí os seus impactos, né, principalmente sobre a juventude, tema sobre o qual eu vou falar um pouco mais para frente. Né? Mas no meio do caminho entre esse recorte, esse primeiro filme, né, esse filme inaugural, vamos dizer assim, né, e este último, né, a gente encontra aí uma série de outros filmes mais ou menos obscuros. Né? O que eu estou incluindo nessa lista? Né? Eu estou incluindo Cyberbully, né, bullying virtual, no título em português, um filme de 2011 dirigido por Charles Binamet, né, buscando um filme também estadunidense, produzido em 2018 por Anish Chaganty, né, e Rede de Ódio, né, um filme polonês distribuído pela Netflix também, né, dirigido aí por Ian Comassa. Né? E quando a gente fala desses outros filmes, é óbvio que a temática das redes, né, e da presença da internet já tinha aparecido no cinema muito antes disso. Né? A gente pode talvez lembrar, talvez os que se aproximam mais da minha idade, né, que estão aqui acompanhando essa palestra, de filmes como Mensagem para Você, né, que era aí uma comédia romântica, nem me preocupei em olhar em que ano foi produzido, alguém pode fazer isso, né, mas que juntava lá Tom Hanks e Meg Ryan, né,
estava ainda naquela fase ingênua do cinema, namorando com as novas tecnologias de comunicação e informação, né? A gente tem temáticas parecidas reaparecendo ainda, né, durante essa década. Se a gente pensar, por exemplo, no argentino, Túlio está aqui dizendo que é de 98, né? Tem uma temática parecida, né, desses encontros românticos que são, em alguma medida, mediados, né, pela internet. No argentino, Medianeiras, que é desta década, né, mas a gente geralmente associa esses filmes a uma fase ingênua, né, dessa temática, ou seja, romantizada, idealizada, aquele momento em que todos acreditavam, né, que a internet havia surgido para aproximar as pessoas, né, e aí o público que é retratado por esses filmes, né, não é o né, o público que eu estou dizendo dos personagens em si, né? Os personagens retratados por esses filmes não são da mesma faixa etária ou não costumam ser da mesma faixa etária daqueles que são retratados neste conjunto de filmes que eu estou trazendo aqui para discussão, né? São personagens adultos, né, que passam a se relacionar entre si aí pela mediação da tecnologia, né? Quando a gente vai se aproximando dessa amostra, a gente começa a perceber cada vez mais que esses filmes apresentam, né, nas suas temáticas principais, alguns recortes, né, ou dão, né, ensejo aí de algumas temáticas especiais, né. A primeira delas é esse recorte geracional, né. De alguma maneira, né, e eu digo isso, né, essa não é uma aproximação dessa amostra que busca exatamente as coisas que esses filmes têm em comum, né, é uma percepção do que eles têm em comum, mas ao mesmo tempo percebendo aí as diferenças de tratamento que cada um deles traz para a conversa, né. Então, todos eles, de alguma maneira, vão tratar de um período da vida que é ou da adolescência ou da juventude, né? E isso vai acontecer a partir de uma chave mais ou menos moralizante. Então, vamos pegar lá né, a rede social, o primeiro filme da mostra, né? Lá no primeiro filme da mostra, lá no filme sobre o Mark Zuckerberg, ele é construído, o personagem dele é construído como sendo o de uma pessoa que tem grandes problemas de relacionamento com os outros, né? Ele é imaturo, né? Tem dificuldades de comunicação, né? E não consegue se relacionar bem com a maior parte das pessoas, né? E é esta pessoa, né, com essas características que, por raiva, né, porque não é convidado por uma festa, que, num momento absolutamente criativo, começa a construir aí o Facebook, a rede social, né? Se a gente pegar, né, e veja, ele é um personagem que está aí na faculdade, né, está aí no auge da sua juventude, começa a se tornar popular, uma série de temáticas que são aí pertinentes aí à cultura estadunidense, relacionando aí essa parte, esse momento da vida, né? Se a gente pega cyberbullying, por exemplo, né, o bullying virtual, conta a história de uma adolescente, né, que ganha um computador, né, da mãe, né, e que é autorizada pela primeira vez, né, a ter autonomia sobre como usa esse computador e as redes sociais, né, e a internet. Ela entra numa rede social, né, não é o Facebook, é outra, imaginária, né, acho eu que seja imaginária, porque eu não conhecia o nome dessa rede social, e passa aí por uma série de eventos a sofrer bullying virtual, né? Então muda
completamente a chave, né, de construção dessa geração, né? É uma geração que era apta ao convívio social, ela tinha relações significativas, mas que por conta da sua introdução nas redes, né, passa a ter problemas de relacionamento, né, tenta se matar, enfim, é um filme, uma pérola, né? Esteticamente, de fato, né, não vale a pena, mas o interesse aqui não é esse, né? Apesar disso, né, esse é um momento em que a característica das redes sociais em si é pouco problematizada por esse filme, que é um filme, vou lembrar, de 2011, ou seja, um ano depois, foi lançado um ano depois da rede social, né? Em Buscando, né, que é o terceiro filme da minha mostra, né, o personagem principal do filme nem é uma adolescente ou uma jovem, mas é o pai, né, desta jovem que desaparece, né? E, de novo, a gente tem aí uma clivagem entre juventude e vida adulta que é importante, né? O pai acaba usando a internet, tentando descobrir aquela vida invisível daquela adolescente nas redes como uma forma de encontrar a sua filha, né? E veja, nesse momento, já nesse filme, que é de 2018, né, a vida dessa adolescente tinha se tornado completamente inacessível para o seu pai, né? Ela também tinha um problema de relacionamento, mas não exatamente com todo mundo, né? Ela tinha um problema de relacionamento com ele, né? E também tinha aí se isolado de demais amigos na escola depois que a mãe tinha falecido, né? As redes funcionam assim, né? Como lugar dessa invisibilidade da vida juvenil, vamos dizer assim, né? Em Rede de Ódio, a coisa já muda de figura um pouco, né? A gente tem aí a apresentação de um personagem que é jovem, né? Que está aí, começa o filme sendo expulso da sua faculdade por cometer plágio, né? E ele, conforme o filme vai se desenrolando, né? Ele vai cada vez mais utilizando as redes, né, como uma forma de assediar as pessoas, manipular as pessoas, até que ele consegue aí uma ocupação profissional fazendo isso, né? Esse é um filme interessantíssimo, mas também muito desafiador. Por quê? Né? Porque ele já traz aí, né, um conteúdo pós-Brexit, né? Ou seja, já está começando a se discutir a manipulação política, né, dos usuários de redes sociais né, por esse meio, né? E aí, o que acontece, na verdade, é que esse personagem acaba sendo quase construído quase como um psicopata, né? E não se consegue aí fazer uma boa, na minha interpretação, pelo menos, uma boa ponte com toda a rede industrial e comercial que corre por trás disso. Ou seja, é um filme que, ao trazer esse jovem, né, que tem grandes problemas de relacionamento, né, que é moralmente condenável aí nas suas ações, né, e que acaba, inclusive, por se tornar um assassino, né, chega a essa beira, né, o filme acaba, na verdade, individualizando demais a questão sobre o meu ponto de vista, né, tem essa questão, mas ainda assim é um filme que trata de uma faixa etária, ou seja, tem este recorte geracional importante, né, principalmente porque, né, no seu ambiente de trabalho, aqueles que estão acima dele são todos adultos, né, realmente adultos, numa faixa etária maior, né? O que marca muito a atuação dele nas redes e nessa composição aí de manipulação de comportamentos de forma geral, né? Então, esse, né, é um primeiro tema que me chamou bastante a atenção
nessa amostra, né? Por fim, né, a gente não pode não falar, né, de O Dilema das Redes, né, que de alguma forma é um filme que, ao tratar da questão da juventude, né, faz isso, né, de uma forma bastante inesperada, né, por se tratar de um documentário, né, produzido agora em 2020. Por que eu estou chamando atenção para isso? E o que eu quero dizer com isso? Né? O documentário inteiro ele é construído com base em relatos colhidos em entrevistas, né? Principalmente com personagens que trabalharam na indústria, né, de tecnologia, na indústria das redes, né, no YouTube, no Facebook, em várias outras plataformas, né, desenvolvendo aí várias técnicas, né, que o filme constrói como sendo técnicas para capturar a atenção dos usuários, né, e de identificar os usuários, né, aos usuários de drogas. Quem leu as reportagens que foram feitas, né, as críticas que foram feitas a este filme já deve ter ouvido falar disso, né? Mas quando vai estabelecer a ponte, né, para essa faixa etária, ou seja, para os efeitos que, né, o uso de redes sociais tem aí sobre as pessoas, e especificamente sobre os adolescentes e a juventude, não tem como, né, mostrar adolescente e criança falando por si só, né? Eles usam de uma estratégia de dramatização, que a gente não via há bastante tempo em documentário, né? Ou seja, mistura aí, né, uma parte ficcional, né, com uma parte documental, né, do argumento, né. Outras dramatizações são usadas aí nesse filme para também compor, né, uma imagem, né, dos algoritmos trabalhando, né, para essa captação da atenção humana, né, por meio dessas plataformas, desses dispositivos e tudo mais, né? Então, ele tem essa coisa curiosa, né? Mas eu queria destacar aqui a grande ênfase, né? Ou seja, esse filme não está discutindo o vício na internet ou nas plataformas, né? Para qualquer faixa etária, né? O alvo, né? Dessa discussão são crianças e adolescentes, né? E jovens, né? Ou seja, toda uma faixa etária, e essa questão aparece de forma absolutamente moralizante, né? Para se ter uma ideia, né, o fim dessa trajetória desses personagens fictícios que estão aí imiscuídos no documentário, né, é a prisão por se envolver aí num protesto, né, de supremacistas, ou seja, uma identificação, né, com terrorismo doméstico, que além de tudo é aí um grande fantasma, né, um grande medo dos estadunidenses em relação a essa geração, né. O professor Túlio Rossi, que está aqui também nos acompanhando, na semana passada, falou, né, que como a juventude já havia sido, né, alvo desse tipo de moralização antes, né, posso pensar aí no surgimento, ele não discorreu muito sobre isso, né, mas pensando aí, né, no uso dos videogames, ou mesmo em filmes, né, que trazem aí uma grande exposição à violência, e por aí vai, né, ou seja, esse temor, esse pânico moral em relação, né, aos efeitos que alguns produtos culturais, né, ou tecnologias têm aí sobre os jovens, não é uma coisa nova, né? Mas quando a gente trata dessa questão e fala especialmente de filmes estadunidenses, né, a gente percebe, né, o quanto essa questão é cara e quanto os estadunidenses investem aí, né, moralmente neste pânico, né? Ou seja, tem aí um investimento moral na regulação, né, dessa juventude, que vai se refazendo de tempos em tempos e que também aparece, né, no cinema.
né? Essa é a primeira temática que me chamou muita atenção, né? A segunda temática é propriamente a da indústria de tecnologia, né? Que vai passar a ser apresentada, né, de um filme a outro com mais ou menos intensidade. Então isso não é uma coisa que aparece em todo o filme, né? Mas também sempre que aparece é apresentada de forma diferente, né? Eu queria dar destaque aqui para a rede social, né, em que essa indústria de tecnologia, né, que eu estou chamando grosseiramente de indústria de tecnologia, né, ela aparece no seu momento inicial, né? Ela é praticamente artesanal e repleta aí de momentos criativos, né? Apesar disso, já aparece aí, né, no decorrer de como a história do Mark Zuckerberg é contada, né, um direcionamento para a profissionalização dessa indústria, e mais que isso, né, para a sua inserção no mercado financeiro, né. Dificilmente a gente escuta falar sobre isso quando a gente discute esse filme, né, porque fica todo mundo aí enredado na aura dessa suposta grande figura que criou o Facebook. Mas a verdade é que o conflito do filme se dá a partir do momento em que se abre o capital da empresa Facebook no mercado financeiro, né? E que aí se retira as ações de um dos parceiros, e, enfim, todo o conflito jurídico que aparece no filme tem início com essa financiarização né, dessa empresa, né? E se a gente pegar, por exemplo, né, como essas empresas, né, aí um conjunto de empresas, Facebook, Google, né, YouTube e por aí, assim, e por aí vai, né, elas já aparecem perfeitamente inseridas, né, no mercado de financeiro, no dilema das redes, né? Então, ainda que, né, aparecesse de forma um pouco menos tematizada ali na rede social, né, aqui no dilema das redes, essa já uma inserção completamente consolidada, né, já se faz aí uma associação direta com os interesses especulativos, né, do capital, né, e por incrível que pareça, né, é um filme, O Dilema das Redes, em que aquela criatividade, né, inicial também aparece, né? Aparece, na verdade, de outra forma, né? Quase como se fosse, então, ressignificada como uma criatividade ingênua, né? De uma geração que já não é mais a geração daqueles jovens de 2010, ou seja, já são pessoas que são aí retratados como adultos e que se deram conta de alguns dos efeitos das suas próprias criações e que passam aí cruzam uma certa fronteira geracional, né, e passam aí a se preocupar agora com seus filhos que estão sujeitos, né, a essas plataformas, né, a atuação dessas redes e dessas manipulações de dados. Então, né, no decorrer da amostra, interesses corporativos e empresariais, eles vão ser mais ou menos tematizados, né? Há aí, né, uma relação explícita entre capital e mercado financeiro, né, e tecnologia da informação, né? Mas há também, cada vez mais, né, se pode dizer isso, e aí eu posso incluir nessa amostra um filme como Brexit, por exemplo, né, que é de, se eu não me engano, 2018, né, que vai tratar especificamente da atuação empresarial e dessa atuação empresarial em relação à política, né, que é uma coisa que lá no Dilema das Redes, né, a gente aprende que já era uma questão para essa indústria, né, desde Mianmar, se eu não me engano, né, mas que ganha uma dimensão mundial a partir do Brexit, né, e aí
começa a ser também tematizado com mais fortemente aí por esse cinema. Então, em Rede de Ódio, é muito interessante notar que, né, não é uma grande empresa capitalista financiarizada que age neste mercado de interferência política, né? Mas é uma pequena empresa de marketing, né, digital, vamos dizer assim, em que, ao mesmo tempo que a gente tem esse personagem demonizado, né, como aquele que recebe toda a atenção e constrói um tipo de funcionário para empresas desse tipo, né, a gente também vê outros, né, funcionários aparecendo no fundo da imagem, né, que podem ser muito mais associados a qualquer um de nós, né? Ou seja, não tem aí, né, no contraponto, né, se escolhe, né, esse é um filme que escolhe, ao destacar um personagem, construir esse personagem completamente numa chave negativa, né, mas que também mostra aí que a maior parte dos trabalhadores dessas empresas, né, é gente como a gente, né, ou seja, e não tem nenhum grande plano de dominar o mundo, ou a sua própria empresa, ou se casar com alguém, ou entrar para uma determinada família, como esse caso, né? Então, apesar disso, está destacado aí nesse personagem, né, um utilitarismo que pode ser identificado ao utilitarismo das pequenas e das grandes companhias que estão aí presentes, né, e que compõem aí essas redes sociais, né? E eu queria chamar a atenção, né, desta coisa de você tratar, né, esses personagens, tentando ou destacá-los e construí-los numa chave completamente moralizante e negativa, né, com a presença, né, ou contraponto de você tentar aproximar, a partir desse cinema, né, personagens de cidadãos comuns, né, em cyberbullying, né, as duas pessoas que dão início ao processo, né, de difamação virtual da personagem principal são muito próximas a ela, né? O primeiro é o irmão mais novo, perdão, né? Que rouba a sua senha da rede social e posta alguma coisa difamando a própria irmã, né? E a segunda personagem é a melhor amiga dela, que fica brava com ela, cria um perfil falso e faz a mesma coisa. Ou seja, esse tipo de construção auxilia, né, a gente a aproximar, né? Ou seja, não está lá uma pessoa completamente, um cidadão completamente apartado, com cara de demônio do outro lado da tela, né? O hater, né? Que a gente chama de hater, mas traz isso para aproxima essas questões para a nossa vida cotidiana, ou seja, qualquer um pode fazer esse tipo de coisa nas redes, né? Um posicionamento de 2011 que é muito diferente do posicionamento de 2020 em rede de ódio, por exemplo, né? E por fim, eu já estou aqui, né, falando por um tempo considerável, né? Eu queria trazer a última temática, que é a da construção paulatina, né, da necessidade de se regular as redes, né, legalmente as redes, né? Essa é uma temática que já estava presente lá desde cyberbullying, né? E se vocês quiserem, também já estava presente aí desde, né, rede social, porque se discute aí, apesar de ser por mediação, né, qual é a propriedade intelectual, né, da criação na rede social, né? Mas a criação de leis específicas que regulem o uso da internet aparece aí nessa filmografia cedo, né? Não é uma coisa recente, não é uma coisa que vem aí depois do Brexit, né? Como a gente anda ouvindo falar mais, né? Ou seja, por conta da interferência política, mas está associada justamente à questão geracional, né? É um filme que termina quando a família consegue
aí que um senador proponha uma lei naquele estado dos Estados Unidos, que eu não sei qual é, não me lembro agora, né, para se prevenir o cyberbullying, né, e que, né, vai aí, pela sua associação com essa questão geracional, já antecipar, né, algumas questões, né, ou seja, vai antecipar a moralização, né, dessa faixa etária e vai também tematizar, né, o quanto esse espaço da internet, né, é tido como um espaço que proporciona aí uma série de ilegalismos, né, ou seja, ilegalismos de toda ordem, né, e que obviamente vai aparecer aí, né, fica aí, né, demarcado, né, em outros filmes, né, mais próximos aí, a este momento contemporâneo, ou seja, essa é uma questão que vai ganhar corpo, tanto no Brexit, né, quando a gente trata lá da questão da manipulação política, em rede de ódio também vai aparecer, né, e vai aparecer explicitamente, né, em O Dilema das Redes, né? Porque esse filme todo ele é construído de forma a que a gente concorde, né, que uma regulação legal, né, por vias jurídicas da internet é necessária. Então, esse é um filme que participa de uma empreitada, né, que tem aí, né, assentada a necessidade de que essas empresas não mais se regulem a si mesmas, mas sejam reguladas pelo Estado, né, pelos diferentes estados às quais estão aí, deveriam estar aí submetidas, né, e se destaca nessa discussão, né, o conceito de capitalismo de vigilância da Leboff, né, que aparece aí, que dá inclusive entrevista no Dilema das Redes. Eu não sei se vocês estão aí, se vocês conhecem esse livro, mas Shoshana Leboff publicou, né, um estudo a respeito das grandes empresas, das grandes plataformas, né, Amazon, Apple, Google, Facebook e por aí vai, né, essas gigantes, propondo aí a tese, né, de que elas participam de um capitalismo de vigilância, com uma alta capacidade de predição, né, com interesses comerciais, empresariais explícitos. Isso para simplificar um pouco a história toda, né? Mas aí a questão que eu gostaria de deixar, né, ou seja, um pouco uma preocupação, né, uma provocação que eu mesma devolvo, né, Fernando, de pensar, né, o fenômeno das redes como, né, um território de ilegalismos, né, que ao invés de ser o território da vigilância, né, é um território que cada vez está se construindo como necessário de ser vigiado, necessário de ser regulado, né? Porque, em grande medida, para mim, pelo menos, né, leitora de Foucault de grande data, né, o capitalismo nunca deixou de vigiar, né, ou seja, faz parte do capitalismo vigiar. Então, não é uma novidade deste momento do capitalismo fazer isso, né? Talvez seja um pouco, né, uma resistência aí do capital, né, a ceder esse espaço de ilegalismo que, na verdade, está se mostrando bastante lucrativo, né, nesse momento. Então, eu queria encerrar, né, a minha fala dizendo, claro que eu não tenho conclusão nenhuma, né, para oferecer. Na verdade, essas são três temáticas que, ao eu me voltar aí para essa amostra, né, me pareceram passíveis de serem investigadas. Então, né, uma pesquisa aí dessa ordem, né, se a grande questão é como é que a gente descobre o que investigar quando a gente tem aí uma amostra de filmes, a gente tem aí alguns caminhos para percorrer
a partir do que esses filmes mostram, né, e isso é o essencial, ou seja, quando a gente vai abordar o cinema, é sempre, né, no diálogo com esses filmes e com o que eles estão abordando num certo contexto, né, e fica aí, então, a sugestão, né, de quem tiver a coragem encarar, né, alguns desses temas. Tá bom? Eu agradeço novamente aí o convite, né, para participar do evento. Muito obrigada a todos. Deu uma travada aqui. Muito obrigado, Carla. A sua fala nos traz uma série de reflexões muito interessantes. Acho que também é muito legal ouvir de uma perspectiva da sociologia do cinema. Eu vou te fazer algumas considerações, mas eu vou primeiro pedir para o pessoal. O Daniel já acabou de passar ali. Só está dizendo que meu áudio está baixo. Melhorou? Obrigado. Então, gente, o Daniel acabou de passar o formulário para o certificado, o formulário de presença, só vocês clicarem e preencherem ali. E eu vou... Agora, quem quiser abrir a câmera, né, agora a gente já tem esse momento que pode abrir a câmera, a gente ficar mais participativo, e eu vou abrir para questões. Então, o professor Francis, aqui da UFSM, já quer fazer uma questão. Então, eu vou, antes de fazer qualquer colocação, vou passar a palavra para o Francis. Se Francis, você quer fazer pela câmera, pode ficar à vontade, abrir o microfone e a câmera. Francis, que é a professora aqui da UFSM e do Núcleo de Estudos de Emoções e Realidades Digitais. Saudações, pessoal. Muito bom te ouvir, Carla. Na verdade, eu tenho indagações acumuladas por um problema técnico que eu tive na semana passada, então, mas eu não vou juntar muito elas. Mas em alguns pontos você mencionou elementos que o Túlio já tinha mencionado na semana passada, e eu acho que são interessantes para a gente refletir. Eu fiquei pensando mais especificamente no tema quente do momento, né, que é o dilema social, o dilema das redes, como foi a nossa tradução, e especificamente, primeiro, no argumento dele, né, você já mencionou, mas tem alguns tópicos, especialmente no que diz respeito ao que envolve os jovens, e ao debate que já é caro a mim e o Fernando há algum tempo, sobre pânicos morais, que eu acho que dialoga. Não sei se a gente pode dizer que dialoga, eu acho que de alguma maneira é motivado ou mobilizado, inclusive algum grau de pânico moral, pelo próprio documentário, a despeito dele ser ambíguo, né? Ele parece promover em parte pânicos morais, e o meu argumento seria um pouco esse, um questionamento nesse sentido. Não teríamos na apresentação do documentário. Ok, ele apresenta o dilema. Eu não vi dilema, porque é unilateral. Não é dilema. Dilema, você parte da premissa que são duas coisas e não sei o que eu escolho. Não tem escolha. A escolha é sair da perspectiva do capitalismo de vigilância, regulamentar as empresas sim, e quem está falando é quem trabalhava nessa. Ok. E a argumentação é determinista. Vejam só, aumentou o número de jovens se suicidando. Aumentou a depressão entre jovens. Logo, são as redes. Eu procurei no portal CAPES, usando o CAPES Café, fui atrás, porque eu sou psicólogo também de formação. Bom, então, os colegas da psicologia estão trabalhando com isso. Não tem evidência. É tão evidente isso quanto que jogos eletrônicos fazem com que as pessoas atirem, os jovens matem, porque eles aprendem a atirar com joystick. E por acaso tem um fuzil em casa, ou uma submetralhadora, ou algo assim. Eu achei muito difícil sustentar essa argumentação. Tipo, eles usam correlação de modo espúrio, e aqui eu não estou dizendo que não é possível que haja relação. Não, é possível, até bastante provável. Mas não foi investigado, até o momento, com resultados que nos apontem, olha, de fato, parece que o uso de redes está produzindo sofrimento psíquico. E, nesse caso,
também é uma perspectiva bem determinista de que, primeiro, né, claro, e aí esmiuçando um pouquinho o documentário, mas sem tomar muito tempo, parece que as pessoas não fazem outra coisa além de usar as redes, e que as pessoas só usam as redes do modo como elas foram feitas pelos designers para serem usadas. Por quê? Porque o supercomputador é muito mais potente que os nossos cérebros, então estamos à mercê deles. Então não tem agência do indivíduo. Então eu senti muito isso. Então, muito mais uma proposição. O filme todo me pareceu muito, muito semelhante às primeiras proposições para regulamentação, por exemplo, vejam só, não, como a maconha vai acabar com os nossos filhos, como os cafés onde os jovens vão tomar absinto nas madrugadas e beber café para não dormir à noite, no final do 19. Esses pânicos morais, como descrito pelo Túlio, em outros momentos que a gente observa no sentido de uma regulamentação, e aí, mesmo partindo de argumentos que podem ser subsidiados por dados, eles pesaram a mão e fizeram mais um drama do que um documentário. Então, o que traz a questão para a discussão, eu acho que é um pouco a proposta, vendo algumas entrevistas, até de um dos principais protagonistas, né, do documentário, e o Tristan Harris, eu também fiquei lendo a entrevista, ele se justifica, ele foi bem questionado, e justificam assim, criticam ele e perguntam, olha, e aqueles 3 sujeitos fazendo algoritmo lá? Que palhaçada é aquela? E ele meio que justifica, pois é, mas não é bem assim. Eu acho que tem elementos interessantes. O dilema me parece ser mais a posicionamento que nós temos diante do documentário, e do seu tema que é relevante, mas é um dilema para nós porque eu, pelo menos, tenho essa percepção. Não no modo como ele apresenta, mas como se posicionar quanto a ele. Porque vários autores já têm falado disso. Eles pegaram no próprio documentário só os mais recentes. Mas a própria discussão sobre bolha, que eles falam em vários momentos, bolha filtro, o Parisier não está ali. É de 2011. Parece que é só de 2015 para cá que aconteceu alguma coisa. Em 2010 já se discutia isso. O Henry Jenkins também já discutia há mais tempo e depois muda de posição. Então, me parece que é uma discussão... Não conseguimos ficar muito contente com o modo como foi apresentado ali. Acho que o debate é interessante, mas queria te ouvir um pouco quanto a isso. E isso sobre o que eles discutem. A pergunta é justamente essa. E o que para nós talvez seja o dilema. Até que ponto temos agência, ou até que ponto você observa, assim, na representação, especialmente desse documentário dramatizado, há algum dilema ali? Ou apenas um chamado às armas, assim? Eu fiquei pensando mais nisso. Obrigado, Francis. Cara, você prefere responder individualmente? Prefiro, porque senão vou esquecer. Então tá. Tá. Francis, muito obrigada pelo comentário aí, pela pergunta. Eu queria começar pelo título, né? Porque toda vez que a gente pega, de fato, um filme para analisar sistematicamente, a primeira coisa que a gente se questiona é a respeito do título, né? Se ele cabe ou não. E eu acho que você tem razão, né? Ou seja, o dilema não está ali, né? Talvez esteja para o espectador, mas na verdade eu tendo a achar, né, que essas decisões elas não são à toa, né, para qualquer filme, ou seja, não são decisões inocentes. Então algo se quis apontar com esse nome, né? O Dilema Social, você falou que né, no título original, eu já assisti ele há várias semanas, assisti logo quando saiu, né? Mas o que eu queria dizer é que, para mim, o grande significado desse filme, ou seja, para onde ele leva, é para a formação desse consenso. Ele está participando da tentativa de formação de um consenso sobre a necessidade de se regular a internet, né? É disso que ele está participando, né? Se é verdade tudo aquilo, na verdade não me importa muito, né? Assim, o que na verdade me chama a atenção, eu leio este filme, eu interpreto este filme como ele participando de um movimento de tentativa de formação de consenso, que tem sido cada vez mais disseminado, né, por diferentes tipos de discurso, né, em diferentes lugares. Ou seja, você tem aí
um momento que a União Europeia tenta regular, né, as suas redes. Você tem Brexit, você tem aí, ontem eu vi a notícia de que a comissão do Senado estadunidense tinha aí decidido que essas empresas todas pertencem a um monopólio de poder, né? Ou seja, essa é uma questão que está sendo debatida e ela está sendo debatida agora. Para onde vai levar, eu não sei, né? E o filme também não tem capacidade de dizer isso, né? Mas eu consigo identificar a minha leitura que está participando desse movimento de tentativa de formação de consenso. Se ele vai ser junto com os seus pares, né? Porque um filme não faz isso sozinho, né? Junto com os seus pares, né? E com os outros discursos, nos convencer de que isso é necessário, né? Aí a gente vai ver só daqui a um tempo, né? Mas me parece que é essa questão hoje que está em disputa principal, né? E aí a questão da juventude aí, né? É de um uso utilitarista do pânico moral em relação à juventude, né? É isso, para mim é isso, né? E muito centrado na cultura estadunidense. A gente não pode, né? Isso, o fato de correr o mundo via Netflix, né? Não diminui o fato de que é um filme produzido para a própria cultura estadunidense a partir dos seus valores, né? E da sua percepção da própria juventude, desse pânico geral, moral, que é generalizado por lá, né? E que vai e vem, né? Tá vindo e indo faz pelo menos que eu saiba, um século, né? Por aí. Então, se é que não vem de antes, né? Então, é um pouco essa minha leitura a respeito desse filme. Eu acho um filme, assim, curiosíssimo, na verdade, né? Porque aquela mistura de dramatização com né, imagem documental não tenho nem palavras, assim, na verdade, para qualificar esteticamente. Né? É muito, vamos chamar de interessante, né? É um ponto bom para debater. E, claro, a máxima são os algoritmos conversando na salinha, né? Que realmente é demais. Carla, o Itúlio fez uma segunda questão. Ele diz o seguinte: sobre a privatização do consumo de filmes, especialmente através das plataformas de streaming, gostaria de ouvir se você percebe alguma relação entre essa privatização do consumo audiovisual, o fortalecimento de discursos identitários e a projeção e visibilidade de produções de Netflix protagonizadas por minorias que tipicamente não encontram muito espaço nas salas de cinema mais comerciais. Não, eu não tinha pensado nisso, não, Túlio, na verdade. E eu só posso dizer, né, o que você está chamando aí de fortalecimento de discursos identitários, projeção e visibilidade de produções protagonizadas por minorias, né, que costumeiramente não teriam aí outras formas de ocupar salas de cinema. Eu só consigo pensar em cinema queer, que foi meu objeto de estudo, né? Então, eu não tenho aí mais elementos para se pensar isso para outros segmentos de mercado, né? Pelo menos não a fundo. Eu não vejo, não, porque esse é um tipo, pelo menos em relação ao cinema queer, esse é um tipo de cinema que é muito mais longevo do que isso, né? Não acho que é intensificado pelas plataformas de streaming, né? O fenômeno do cinema queer, na verdade, ele é tributário do vídeo, né? Da época do vídeo. Se a gente for falar de privatização, então começa lá atrás no vídeo, né? Mais que isso, né? Também tem aí uma grande base nos festivais de cinema queer, né? Hoje a gente pode chamar de festival de cinema queer, mas que eram os festivais LGBT, siglas mil, né? Então, não, eu não vejo, não.
Mas eu posso estar enganada, eu realmente nunca tinha pensado nisso antes de você me pôr a pergunta, então talvez eu mude de ideia depois, né? Mas em princípio não vejo, não. Não temos mais uma questão, então eu vou te fazer uma questão, cara. Eu achei muito interessante, que eu acho que para nós que refletimos sobre mídias digitais, você fala de dois aspectos que são concomitantes, né? E que estão em relação, que são muito interessantes. Né? A primeira é a mudança da experiência cinematográfica, né? E com todas essas transformações tecnológicas e a constituição de uma sociedade mediada pelas tecnologias digitais e o quanto isso impactou na experiência cinematográfica. E, junto a isso, você trabalha também a questão das transformações do imaginário sobre a tecnologia a partir desse cinema, né? Do cinema, que é parte constitutiva desse imaginário. Isso eu achei muito interessante. Eu ia falar algumas coisas mais ou menos semelhantes na direção que o Francis falou, mas eu queria te colocar essa questão, né? Eu fiquei pensando algumas coisas do sentido, né? Quer dizer, por que o impacto tão grande do dilema das redes, né? Não parece que tem algo tão novo, né? Não, tem. E talvez tenha um aspecto do cinema, né? Mesmo. Quer dizer, o Jaron Lanier já tinha publicado o livro dele, das 10 razões para deletar as redes sociais, em 2018. Você tem lá o que o Francis falou desde 2011, o Eri Pariser publicou, que era do eBay, se eu não me engano, trabalhou no Google, publicou um livro sobre o filtro bolha. Né? Então, essas questões já estavam. Né? Você tem toda uma densidade crítica de vários autores, né? E, obviamente, isso tudo explodiu depois de 2016 e da eleição do Trump e do Brexit e do escândalo do Cambridge Analytica, e isso foi para os debates e tal, e agora volta como se fosse uma grande novidade. Me parece que não tem nenhuma novidade nesse filme, né? Além de todas as questões que vocês colocaram, me parece que falta novidade, né? Mas ele tem uma importância ao mesmo tempo, né? Porque ele tem ocupado para tentar retomar um pouco a temática, né? Fazer que você buscou fazer também na sua fala, ele tem um impacto na esfera pública, né? Esse filme. E, então, quer dizer, ele gerou resenhas no New York Times, Variety, no Brasil mesmo, né? Capa da Veja, né, Francis? Enfim, e o que é interessante quer dizer, apesar de a gente estar numa outra experiência cinematográfica cada vez mais privatizada, parece que algum tipo de produção tem essa possibilidade de conseguir marcar sua presença no debate público, eu fiquei pensando, né? E, ao mesmo tempo, eu fiquei pensando em como essa crítica, como é que pode uma crítica aparecer dessa forma, produzida pela Netflix, distribuída pela Netflix, dizendo algo que tem a ver com a própria Netflix, né? Quer dizer, a crítica dos algoritmos, os carinhas lá que essa antropomorfização né, moralista do algoritmo, que se transforma também no cara, quase no grande irmão ali, né? Enfim, também funciona ali no Netflix, né? Então é interessante pensar como que nessas contradições ali que estão colocadas. Eu não sei o que você pensa sobre isso. Algumas impressões. Então, em primeiro lugar, que a minha impressão sobre o que está disponível ali na Netflix e como a Netflix se vende é como um grande fornecedor de conteúdo, que está te oferecendo um monte de coisa para você escolher, não está dizendo para você o que você tem que escolher. Né? Assim, né, o marketing é esse, né? Tem uma questão ideológica aí, né? No sentido de não está contando para você, né, que as sugestões ali são com base em algoritmos. É claro que a gente já está tão inserido,
né? Nesse tipo de relação mediatizada, né? Ou seja, que a gente sabe, né, que as sugestões para você não tem sugestão inocente para você, né? Então, né, você deu uma estrelinha para alguma coisa ali, pronto, né? Eu me lembro que, assim, eu assinei Netflix por muito tempo, não por minha causa, porque eu não usava, mas por conta da minha filha. Aí eu entrei uma vez porque eu tinha que assistir filmes de super-heróis para participar de uma banca. Eu comecei a receber e-mails da Netflix toda semana com todos os lançamentos, porque eu assisti, né? Ou seja, no meu perfil, né? Que desgraça de metadado, né? Ou seja, então, mas é isso, né? Assim, a escolha é sua, né? A Netflix não tá te obrigando a ver aquilo, né? Aí você sai para andar no metrô. Não sei se isso acontece em outras capitais, né? Em outros lugares do país. Mas você sai para andar de metrô, é que faz muitos meses que eu não faço isso, né? Mas antes da pandemia, você andava pelas principais estações de metrô de São Paulo e propaganda atrás de propaganda da Netflix, ou seja, das suas produções, porque isso muda também, né? Ou seja, a relação com esses produtos culturais vão mudando à medida que a Netflix vai começando a produzir as suas próprias, né, suas próprias séries e os seus próprios filmes. E são esses filmes e essas séries que eles fazem a promoção. Então, eu percebo que aquele filme do diretor mexicano, me esqueci o nome dele agora, o nome dele e o nome do filme, mas foi a primeira vez que eu percebi que teve uma grande campanha publicitária, Roma, uma grande campanha publicitária e rapidamente todo mundo estava assistindo Roma na Netflix, né? Então eu acho que tem isso também, as pessoas debatem online, enfim, e tem aí esses artigos de jornal, né, que, enfim, né, aparecem aí. Eu não tenho dados para dizer, né, o que é marketing e o que é manifestação espontânea, né? É claro que quando a Netflix lança um produto novo, ela vai sugerir esse produto novo para você. Então, né? E é muito curioso, né, como os comentários das pessoas no trabalho, nas mídias sociais, fica monotônico de vez em quando, né, a partir dessas produções aí, principalmente da Netflix, e aqui no Brasil menos da Amazon Prime, né, mas Netflix aqui impera, né, então eu não sei, eu acho que a gente tem que pensar um pouco, acho que precisa de mais pesquisa e mais reflexão sobre esses temas, né? Porque eu entendo, né, quando os produtores dizem, olha, mas se eu consigo emplacar meu filme numa plataforma dessa, assim, rapidamente 5 milhões de pessoas podem ver o meu filme, sabe, assim, uma coisa dessa ordem, na ordem de milhões de espectadores, né? Não é pouca coisa, né? Mas, ao mesmo tempo, eu fico muito preocupada com esta imagem de que está sendo oferecido um monte de conteúdo, enquanto eu vejo, por exemplo, as pessoas que usam com frequência essa plataforma dizer, vamos ver o que dá para assistir na Netflix hoje ou na Amazon Prime, né? Ou seja, o seu gosto, né? As coisas que você anda assistindo, na verdade, é o que tem, né? É o que tem, não é aquilo que você quer escolher ver, né? Ou seja, essa escolha está cada vez mais limitada, né? Então, enfim. Né? Eu estou aí pensando alto, né? Eu acho que precisa de muita pesquisa sobre isso ainda, né? Para a gente conseguir aí, de alguma forma, compreender minimamente o impacto aí das empresas de streaming, né? Sim. No que a gente assiste, efetivamente. Né? E eu acho que um aspecto importante para, pensando alto também, para pensar a recepção desse filme é a eleição americana, obviamente, né? São as eleições americanas, né? É um bom lembrete, né, gente, de que as últimas eleições sofreram impacto né, de manipulação de mídia, né? Ou seja... Olha, tem mais uma questão aqui do Patrick.
ex-aluno aqui da UFSM, mestre pela UFSM, o que aponta, Patrick Borges de Souza, que aponta para um seletivismo do escândalo com a fragmentação dos conteúdos dessas plataformas. Seletivismo do escândalo. Penso nisso, Franz, comparando o fato de She-Ra ter passado desapercebidos, enquanto que a animação Super Drags... Ah, ele está conversando com o Está Francis. conversando com o Francis. Tá, então tem uma conversa aqui, eu não tinha... tá. Eu resumo. Eu só mencionei, Fernando, Tá. que teve uma... Tem vários... Eu estava lembrando até do trabalho do Fabrício, as manifestações dos evangélicos conservadores no Brasil, um trabalho de conclusão, do qual eu tive o prazer de participar da banca há poucos dias, e a gente discutia das manifestações de grupos conservadores no Brasil contra as novelas, beijo gay na novela, a presença de personagens gays. E o interessante é, enquanto na TV aberta e mesmo no TV a cabo ainda há algum grau de polemismo, o fato do consumo individualizado ser permitido por via da Amazon Prime, Netflix e essas outras plataformas de streaming, parece, e eu concordo com o Patrick, ou fragmentar, ou pelo fato de que, bem, quem é responsável por que acessa é quem está assistindo. E se um pai deixa que as filhas assistam a She-Ra, e daqui a pouco tem 2 homens que são casados e são os pais do arqueiro, e tem mais. Não vou contar porque depois vocês vão ver e vão dizer, o Francis deu spoiler. Não, não vou dar spoiler. Mas é relevante. E é relevante e é apresentado sem problema nenhum. Tipo, isso não é uma questão. Em outros seriados que a gente tem visto, animações, né? E seriados assim, de rating livre. Por isso que eu estou mencionando eles. E aqui não estou fazendo a crítica de se é bom, se é ruim, a história. Não. Estou pensando no conteúdo. Então, parece que houve uma mudança até no rating. Do tipo, não precisa ser adulto ou ter mais de 12 anos para ver 2 pessoas do mesmo gênero se beijando. Pelo menos não segundo a Netflix e não segundo os órgãos de classificação no Brasil e nos Estados Unidos. Então, me parece que há potencialidades interessantes aí no meio. Sem falar da complexificação das narrativas, né? Fico lembrando muito do Steven Johnson, porque me parece que, só concluindo aquele nosso comentário anterior, parece que o que me cheira muito a Pânico Moral é que é unilateral e assim, sim, há potencialidades importantes, mas não é esse o ponto. Tá, então qual é o ponto? Qual é a tua pauta? Já que os elementos interessantes são o que deve ser regulado? Porque no momento que você regula esse tipo de acesso, você abre margem para outras regulações que continuam vigentes quanto a conteúdo, né? Não quanto às redes sociais especificamente. Mas o próprio Netflix, o Fernando estava mencionando, o uso mais, e isso também não foi mencionado, parece que foi o Google que inventou essa ferramenta no documentário, né? A impressão que nós temos é que foi o Google que inventou essa ferramenta de sugestão de conteúdo, de consumo. Não, foi a Amazon que inventou isso ainda na década anterior. Eu lembro que em 2003 já tinha isso na Amazon. Aqueles que compram esse livro compram esses outros. Recomendações para você. Depois a Netflix incorporou. Eu sei porque sou usuário antigo da Netflix, desde que tem no Brasil, e no início não aparecia muita coisa, era meio que estante de videolocadora. Aos poucos foi incorporando, e daqui a pouco começa a aparecer aquelas categorias assim, filmes de grande impacto visual e ficção científica no século XIX. Para você, Francis. Muito obrigado. O aumento das categorias eu acho bastante interessante, porque ajuda, né, a construir essa imagem de que você está sendo ofertado aí uma grande quantidade de conteúdo, né? Então é importante a categoria. Tirando que é baseado completamente no mercado de cinema estadunidense, que é altamente segmentado e especializado, né? Não tem nem comparação, assim, né? Realmente consumo de produto cultural é muito segmentado nos Estados Unidos. Então, essa coisa de categorizar não é só por conta de uma tradição de ter gênero cinematográfico, é porque você tem segmentos de mercado importante de consumo desse tipo de produto por lá.
Carla, em relação ao teu objeto de pesquisa, como você vê essas mudanças, teu objeto anterior de pesquisa, estou pensando na tua tese, né, que a Carla, ela é, ela tem o teste de doutorado dela é sobre o cinema queer, cinema queer, né? Não brasileiro, né? Não. É. E como que você vê essa questão da experiência cinematográfica queer, é, pensando nessas mudanças, nessa individualização, talvez nessa plataformização do cinema, se você já pensou alguma coisa que passasse por aí. Não sei se essa é uma questão para você também. É uma questão, mas eu acho que é uma questão em desenvolvimento, né? Ou seja, os festivais de cinema LGBT, estou usando aqui, né, na verdade, a nomenclatura da época, né? Os festivais de cinema queer foram extremamente importantes num determinado momento. Na verdade, você participar de um festival desse era quase como você sair no armário em vários lugares. Isso nos Estados Unidos, eu fiz entrevista que me disseram a mesma coisa, aqui também, ou seja, né, era uma tomada de posição coletiva política muito importante, né, e eu acho que essa individualização, né, recente, a gente perde bastante com isso em termos de mobilização política, né, que é uma coisa que também começou a aparecer nos filmes, ou seja, o enfrentamento das questões, né, queer, sendo realizadas nos filmes também de forma absolutamente individual, não mais coletiva. Então, isso é uma coisa que a Ruby, né, discutiu muito comigo lá nos Estados Unidos quando eu fui vê-la, né, e eu concordo com ela, né, essa é uma percepção dela, né, be Ruby Rich. E aí, eu acho que tem, obviamente, perdas, mas ao mesmo tempo, a depender, né, você tem também aí a disseminação de um certo conteúdo por outras formas que antes, dependendo de onde você estava, você também não tinha nenhum acesso, né? Porque quando a gente fala de cinema queer, de festival de cinema queer, são poucas salas ou são, né, metrópoles e tal, e você não conseguia disseminar esse conteúdo, a não ser de forma muito precária, né? Então, eu acho que a gente tem que, enfim, eu não tenho uma posição sobre, né, para onde vamos, nem nada. É o que aconteceu, né? Ou seja, se individualizou aí a experiência. Aonde isso vai dar, eu não sei, né? Ao mesmo tempo, você vê também as pessoas, principalmente agora, né? Quantas pessoas já não me falaram, ai, tenho uma saudade de ir ao cinema, como se fosse o cinema toda semana, não ia, né? Mas agora, durante a pandemia, a coisa, né, esse desejo, né, de estar em ambientes sociais e coletivos parece que retorna, né? Então, não sei, eu acho que a gente tem que pensar, eu acho que tem ainda muito o que fazer. Agora, que a experiência cinematográfica está individualizada, isso eu não tenho a menor dúvida, né? As pessoas andam se incomodando com manifestações públicas no cinema, né? Ou seja, ao mesmo tempo as pessoas falam mais nas salas de cinema, coisa que não faziam antes, mexem no celular e tudo mais, né? Mas as pessoas tem parte de, né, tem grupos de pessoas que lidam mal com estar junto dentro de uma sala de cinema, né? Eu também acho que tem a ver com essa experiência de individualização. A gente vai ter que ver para onde isso vai dar. Agora, uma coisa é inegável, né? Teve um momento, por exemplo, que eu me questionei se o cinema ia continuar a ser, né, importante, né? Importante para quê? Eu sempre me interessei pelas formas como determinados movimentos políticos se apropriavam do cinema para passar aí né, as suas teses, as suas mensagens, né? E eu teve um momento aí nesse processo, né, de individualização da experiência que eu temi, né, se e com, né, a efervescência aí das redes sociais, dessa prevalência de vídeos cada vez mais curtos que resumem tudo para você, né? Eu temi se o cinema ia continuar sendo, né, uma mídia significativa. E eu, hoje em dia, acho que ela é completamente significativa, porque
tem certo tipo de discurso que é disputado para estar no cinema, ou seja, ganha uma legitimidade a partir do momento que vai parar num filme, né? Então, assim, por mais estranho que isso seja, isso ainda acontece. Então, eu acho que ainda é importante pensar sobre essas questões, né? A partir de apesar de toda a diversificação, né? Que a gente tem aí nesse momento mais contemporâneo. Francis continua conversando com o Patrick, eu acho, no chat, e o Duda. Tem uma outra questão aqui, ó. Tem uma outra questão do Duda. O Duda Ribeiro, da UFPEL, que você conhece, cara, foi banca dele lá. Ele faz uma questão que diz o seguinte: se não for mudar muito, né, se não for, eu gostaria de fazer uma pergunta metodológica sobre sociologia do cinema e ouvir mais sobre relações cinema e real, da perspectiva da sociologia do cinema. Acho que, se você quiser fazer alguma consideração em relação a isso. Bom, Duda, obrigada pela pergunta. Você devia ter aberto... Acho que é uma questão que ele queria te fazer lá atrás. Lá atrás. Eu posso fazer um comentário aqui? Pode fazer um comentário, pode abrir a câmera, né? Por favor, a gente se conhece, mesmo que não se conhecesse, né? Por favor, oi, Duda, tudo bom? Tá bom. Nós conhecemos de forma semelhante, assim, via câmera, né? Mas agora eu estou fazendo doutorado na comunicação, na URGS, e tenho visto outras metodologias para pensar cinema, comunicação, e não me encontrei de novo com a sociologia do cinema, principalmente por estar no campo da comunicação, e vejo também algumas abordagens, por exemplo, do imaginário, que vão jogar a coisa mais para a relação da pessoa que assiste com o filme, e, de certa forma, tirando o real da jogada, né? Tirando a ideia de representação, de representificação, meio naquela ideia do como ali, mas não é uma arte de massas, ele é individualizante e tal. E aí é isso, é uma pergunta meio metodológica, assim, para retomar essa maneira de pensar, da qual eu me afastei, mas que também é interessante, vejo algumas convergências com o que eu vim fazendo, assim, a ideia de tentar colocar o filme em relação ao mundo, né, e não, também considerando, claro, a relação com o espectador, mas amarrar o problema aí na relação do filme com o mundo. Enfim, essa pergunta aí, porque o meu último contato com sociologia do cinema foi contigo, e aí só para retomar isso, assim, é isso a minha pergunta. Então, eu não consigo fazer isso que você disse aí no finalzinho da sua fala, né, de relacionar o cinema com o mundo e deixar o espectador de lado. Né? Para mim, a relação é entre filme, mundo, né, ou real aí, e espectador mesmo, né? Ou seja, o sentido, ele nunca vai estar, o sentido de um filme ou os sentidos de um filme não vão estar no filme, né? Assim, o diretor e a equipe, por mais que eles tentem, e o pessoal da comunicação diz isso, né, porque eles são ensinados, né, a tentar controlar o filme, né, os sentidos de um filme, e eles acho que alguns deles, pelo menos, acreditam que conseguem fazer isso eficazmente, né, para a sociologia do cinema isso não é possível, ou seja, o sentido está na relação, né, entre cinema real e espectador, ou seja, então o que eu vejo hoje é muito diferente de um espectador que viu o mesmo filme na década de 20, né? Ou seja, é outra relação, e os sentidos daquele filme da década de 20 vão ser diferentes para mim hoje, né? E eu acho isso uma questão metodológica de primeira ordem, primeiro porque a gente está identificando aí, né, não apenas a questão da construção dos imaginários, mas identificar essas nossas relações midiáticas como relações sociais importantes, né? Que a gente estabelece com esses produtos culturais, vamos dizer assim, né, de toda ordem, né, e tentar entender também a nossa participação aí nas disputas discursivas que esses produtos envolvem, né, ou seja, a gente né, vai aí participando, né, dessas disputas discursivas todas. Então, eu não sei, Duda, se eu consegui te responder da forma como você queria, né? Mas eu não consigo, né? Toda vez que alguém tira um elemento dessa minha conta, né, da relação de real, espectador e filme, né, eu dou umas arrepiadas, eu não consigo, né? Já tá tão aí, tão a forma como eu vejo o cinema e como eu vejo esses produtos que eu não consigo mais me livrar disso, né? Perfeito. Não, a ideia não foi nem tirar da jogada, mas foi ver como fazer essa conta, né? Como fazer esse balanço.
Mas acho que serve como resposta, assim. Veja, o fato de não tirar o espectador na conta não significa que os sentidos vão ser completamente individualizados. Na verdade, a gente consegue aí mapear uma variação de sentidos possíveis num determinado tempo por meio da análise fílmica, né? Por conta dessas disputas discursivas que estão acontecendo aí num dado momento. A gente consegue recuperar sentidos desviantes, né? Que levam em conta essas diferenças também. Então, não é exatamente individualizado, né? Vão ser grupos de pessoas que vão aí atender a ler um determinado filme, uma determinada série de uma certa forma, né? A depender da sua posição social, né? Dos seus valores, né? Das suas afiliações políticas e por aí vai. A gente consegue fazer isso, né? Por meio da análise fílmica, porque os sentidos são não completamente abertos, mas eles estão ali presentes para a gente fazer as continhas, né? E aí é isso que a gente acaba fazendo. Obrigado, Carla. Olha, nós não estamos com mais questões. Acho que a gente pode caminhar para a finalização. Queria te agradecer novamente. Foi muito bom para nós te ouvir hoje e dialogar com você. E eu também queria agradecer a todos e todas que estão aqui e estiveram aqui nos outros dias. Queria agradecer ao pessoal da organização que me ajudou também aqui que é o Otávio, a Rafaela e o Daniel. Hoje acho que nem teria como isso acontecer se eles não estivessem aqui. A gente teve que fazer essa operação aí de emergência para trocar de sala. Então, e demandou todo mundo se movimentar um pouco. E agradecer a todos que toparam participar, né, como palestrantes. E eu queria dizer, queria de repente falar para quem quiser, né, para abrir a câmera, a gente podia fazer um print, né, para finalizar uma foto, né, um print no caso, para finalizar nesse último momento, né, de finalização do ciclo. Fernando e Carla, eu poderia fazer, eu acho que uma perguntinha bem breve, bem rapidinha, que acho que eu fiquei curioso. Carla, e até para ti também, Fernando, se tu não acha que talvez essa mescla que a gente aqui debateu sobre misturar a ficção com aquela dramatização, que eu acho que a Carla chamou de interessante, eu achei pouco cafona, nesse último filme que tu comenta, se talvez não tenha sido esse aspecto que tenha gerado realmente essa grande repercussão. E eu lembro dos estudos culturais, e trago o Barbeiro e o Orozco para falar justamente sobre essa característica dessa mescla de gêneros e que tirou aquele tom de documentário, talvez uma coisa mais intelectual para uma linguagem mais acessível, não sei se a gente não poderia pensar assim. E eu também fiquei pensando ao longo da tua fala sobre o cinema como uma experiência mais coletiva, e fiquei pensando como seria interessante a gente pensar também a questão das localidades, né? Porque aqui em Santa Maria, se for pensar quais são os filmes que são exibidos nas salas, né? Então, para mim, a minha experiência de cinema sempre é individualizada, porque eu sempre usei torrent, porque aqui tem muito Marvel, né? Chega aqui muito esse tipo de filme, não chega a outras coisas. E se eu gosto, por exemplo, de cinema latino-americano, eu não vou encontrar aqui na cidade. Em contrapartida, por exemplo, a Netflix e mesmo a Amazon Prime, aí tem uma série de outras plataformas, eu combino com amigos e a gente vai se passando senha, né? Então, em que medida também é completamente individualizada essa experiência, né? Porque a gente troca e pensar em outras famílias também, como é que se dá essa realidade brasileira, que um assina e vai passando para o outro, e quando se tem também muita demanda, como é o caso que a Netflix se vende, a gente acaba também escolhendo por intermediação de amigos, né? Então, quer dizer, quando se tem um mar de coisas para ver, a gente acaba escolhendo a partir de sugestões de colegas, enfim, familiares. Então, essa experiência também, essa assistência também não é tão individualizada, assim. Eu fiquei pensando nessas questões, assim, muito também naquilo que o Francis falou, né, sobre essa questão de agenciamento. Eu tinha conversado com o Fernando, né, que essa leitura que se faz das redes e das mídias, no meu entendimento, está bastante
pautada por Frankfurt, né, que não deixa, parece que não dá um espaço para a agência. Achei muito interessante que o Francis trouxe esse ponto para o debate. Bom, Otávio, eu não sei nem como eu posso responder todas as suas perguntas de uma vez, assim. Eu não sei, talvez você tenha um ponto aí quando você fala da inserção da dramatização, né? Eu chamei de interessante porque eu acho, na verdade, tão antigo isso, uma coisa tão dos primórdios do cinema documental, né? Mas você vê voltando, eu achei, enfim, eu preciso pensar melhor sobre isso, né? Eu entendo o que você está querendo chamar de coletivo aí nessa troca de senhas e nessa confusão de dados, né, dessas trocas todas. Eu acho interessante, eu acho que a gente podia pensar um pouco melhor sobre isso, né? E também sobre que tipo de cinema coletivo se tem acesso nas cidades menores, ou seja, na verdade, gente, eu cresci numa cidade super pequena, né? Na verdade, os filmes demoravam, na minha infância, anos para chegar lá. Tinha um cinema só e demorava muitos anos para chegar. Então, às vezes, era perigoso passar da televisão, que demorava 10 anos, né, em vez de 6, 7, assim, conseguia assistir um filme de televisão antes do que assistir no cinema, assim. E ainda assim era um polo cultural, porque era uma cidade que tinha um cinema, né, apesar de ser muito pequena. Então, eu entendo bem o que você está querendo dizer, e essa questão de só passar Marvel, enfim. Na verdade, o cinema comercial, só passar Marvel, está completamente afinado com aquele redirecionamento para cinema, né, em 3D. Tem um boom, né, desse tipo de filme após esse momento aí de meados de 2010, né, por aí, num redirecionamento de mercado mesmo, porque esse é um cinema que ainda leva a gente a pagar né, o ingresso para ir assistir, e é por isso que só tem isso, né? Então, essa é uma consideração importante, né? Mas é claro que a gente tem que pensar em todas as formas dessa assistência ser coletiva num mundo individualizado, e de por que, né, aparece para você como uma alternativa, né, ao cinema que poderia ser coletivo, a forma individualizada de baixar um filme e assistir, né? A gente tem que pensar em todas essas transformações na experiência cinematográfica. Elas estão todas aí e elas todas coexistem, né? Esse é o ponto, né? Quando eu falei ali da questão do Bacurau, né, das pessoas aplaudirem e se manifestarem, é um pouco também para marcar, né? Não é uma coisa completamente do passado, né? Mas eu acho que ela se torna muito menos importante nesse momento em que a maioria de nós, a maioria dos filmes que assistimos é dessa forma individualizada, né? Eu, na verdade, quando fui assistir Bacurau e estava lá no meio da galera gritando, berrando, não sei o que, eu achei lindo, né? É um momento quase único, né, para quem estuda cinema, poder presenciar isso. Eu também já vi outras coisas, já vi filmes que as pessoas levantavam e iam embora, né? Porque não aguentavam. Enfim, tem várias coisas aí que a gente pode ir discutindo, mas eu acho que a forma mais generalizada hoje é essa forma individualizada de se ver cinema, né? Sozinho, né? E em telas cada vez menores, isso que me chama muito atenção, né? É uma coisa que eu não falei aí na minha exposição, mas em telas cada vez menores, né? E isso muda a estética dos filmes, né? Os filmes começam a ser feitos para serem aí vistos nessas telas cada vez menores, né? Mas, gente, eu sei que o Fernando está aí, não sei nem se eu comentei tudo, Otávio, mas obrigada mesmo assim. O Fernando está aí querendo encerrar. Eu queria só agradecer muitíssimo novamente o convite, Fernando, e a interlocução com os colegas, as perguntas todas. Foi um prazer ver Duda novamente, Túlio, Fernando, né? Não sei se eu esqueci alguém aí, mas muito obrigada aí pelas perguntas e pelo convite. Espero que a gente consiga repetir aí mais vezes. E me façam outras provocações, porque essa foi muito boa.
Nós que agradecemos, e foi muito legal também receber o pessoal, né? Além do pessoal aqui de Santa Maria, que estava presente nas palestras do pessoal do NERD, mas o pessoal de outras universidades, estudantes e professores, né? Eu estou vendo o Thiago aqui, o Thiago Duque, que é um parceiro, e é muito bom rever todo mundo. Eu pedi, então, para o pessoal abrir as câmeras, né? E a gente nesse momento, fazer esse print de despedida. Opa. Pronto. Então tá, gente. Então, muito obrigado. Boa noite e nos vemos numa próxima. Quem quiser encontrar os vídeos, eles estão no YouTube e no Facebook. Tchau, tchau, gente. Obrigada, gente. Boa noite.